Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse vídeo estar compartilhando com um discípulo que está fazendo esse curso, esse discipulado para o batismo. E terça-feira foi nos ensinado o plano de salvação, né? E no final desse estudo tem umas perguntas, tem 5 perguntas. Eu quero estar compartilhando com o irmão alguma coisa, algum entendimento, se o irmão estiver com dúvida, né? A gente poder estar orientando. Então aqui a primeira pergunta faz assim, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, 23, Eclesiastes 7:20, apresenta a real condição do homem em sua essência natural. Que condição é essa? Bom, lá em Eclesiastes 7:20 diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então essa é uma das condições do homem. Não há nenhum homem justo e não há nenhum tipo de homem nessa terra que não cometa algum tipo de pecado, né? Romanos capítulo 3 versículo 23 diz lá: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a real condição, a essência natural do homem, né? A essência natural, a condição natural do homem é uma condição de pecador por natureza. Ou seja, nós já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores por causa do pecado que cometemos, mas nós já nascemos com ela, né? E nós entendemos aqui nesse estudo o porquê que nós nascemos já como pecadores. Então a resposta, né, essa primeira pergunta é que não há nenhum justo sequer, não há nenhum tipo de homem, de mulher nessa terra que não peque. Todos pecam, todos são injustos, todos estão afastados da presença de Deus. Então a essência natural do homem é uma condição de pecador. Pergunta de número 2: o pecado de Adão trouxe a consequência para a vida de todos os homens, conforme Gênesis. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Gênesis. Vamos abrir aqui a Bíblia em Gênesis capítulo 2, no versículo 17. Nós entendemos, tem que ler na Bíblia. O pecado de Adão trouxe consequências para a vida de todos os homens, conforme Gênesis 2:17, Romanos 5:12, Romanos capítulo 6, versículo 23. Qual foi a consequência? A consequência, irmãos, do pecado de Adão. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi a desobediência. Adão resolveu ouvir uma voz que ele não conhecia. Ao invés de obedecer à voz do Deus que se comunicava com ele, né? Então a consequência é a morte, né? Nós vamos ver a resposta, por que a consequência é a morte, está lá em Gênesis 2:17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, ele morreu da presença de Deus, do relacionamento que ele tinha com Deus, da sua essência de eternidade que ele tinha até então, antes da desobediência. Então a consequência dessa desobediência, dele não ouvir, não atentar para o que Deus tinha ordenado a ele, a não comer do fruto, mas ele desobedeceu, preferiu ouvir outra voz
né? Através de Eva ouviu outra voz da serpente, foi enganado, mas ele tinha já sido instruído por Deus para não tocar, para não comer. Mas mesmo assim, eles ouviram outra voz e foram desobedientes. Então a consequência para nós é a morte. Só existe a comprovação que existe pecado, é a morte. Porque se não existisse o pecado, não haveria morte. A morte está aí para os pecadores, né? Então nós já nascemos sofrendo as penalidades da desobediência de Adão. Então todos nós já nascemos destituídos da glória de Deus, carecemos de Deus. Nós já nascemos sofrendo as penalidades do erro, da desobediência de Adão. Amém? Pergunta de número 3. Com base nos textos bíblicos de Efésios, deixa eu ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 12, que nós não lemos. Nós temos que fazer a leitura da palavra de Deus, né? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está vendo? Então é a morte. Através de Adão entrou o pecado. Através do pecado surgiu a morte. E todos nós pecamos, todos nós já nascemos na condição de pecadores, todos nós já nascemos na condição da consequência da morte, né? Então, respondendo essa pergunta, e Romanos no capítulo 6, versículo 23, que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, que é só para a gente entender a nossa real condição, a nossa natureza. Mas graças a Deus, porque Deus nos ama. E nós temos, nós temos um escape de Deus, que é Jesus Cristo. O pecado gera morte, mas Cristo, o dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, nos leva à vida eterna. Então, nós finalizando essa resposta da pergunta de número 2, a consequência é a morte. Nós já nascemos sofrendo as penalidades da desobediência de Adão. Vamos para o número 3. Com base no texto bíblico de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, como um homem pode alcançar a salvação? Vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, aqui está a resposta. Nós somos salvos pela graça de Deus, o favor imerecido. Nós somos salvos através de Jesus Cristo. É o único que tem o poder para nos religar a Deus e nos livrar da morte. Porque o homem pecador, ele continua em Adão. Mas o homem que vai viver a vida eterna, ele está em Jesus Cristo. Ele já passou para uma nova criatura, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, Jesus está aí, mas é necessário você crer nele, você exercer a fé, você pedir ao Espírito Santo de Deus que lhe dê fé para você crer, confiar que Jesus Cristo é o seu Salvador,
Deus oferece a salvação gratuita, mas o homem tem que acreditar, confiar e receber Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a salvação está aí de graça para quem quiser, basta pedi-lo, né? A única forma da gente alcançar a salvação é através de Jesus, pela graça. Jesus é a graça, mediante a uma atitude nossa, a nossa fé, ela vem de Deus, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo: me dê fé para crer na tua palavra, para crer em Jesus. Então a nossa atitude é que nós vamos começar a acreditar, a confiar e receber a fé que vem de Deus. Amém? Pergunta de número 4: o que acontece com o nosso passado quando encontramos a salvação em Cristo Jesus? Em Isaías 43, Isaías capítulo 43, versículo 25. Vamos ver o que fala aqui a palavra do Senhor. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Glória a Deus. Está vendo, meus irmãos? O quanto Deus é bom. Ele nos mostra, Ele traça um plano de salvação para nós, nos mostrando a nossa real condição, a nossa essência, como que nós nascemos. E Ele nos oferece de graça. Nós não temos que pagar preço nenhum por essa graça, né? Então nossos pecados já não são lembrados mais. Jesus, Ele apaga todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado, toda a nossa maldição hereditária, toda a nossa condenação de morte está apagada em Cristo Jesus, né? Então é isso que acontece quando o homem aceita Jesus. Ele passa da morte para a vida. Amém? Pergunta de número 5: qual é a mensagem central do Evangelho? A mensagem central é essa: que há um Salvador que pode te salvar da morte. Jesus Cristo é o Salvador. Ele pagou na cruz por nossos pecados, estamos livres da morte, somos reconciliados com Deus por meio de Jesus, quando nós aceitamos esse sacrifício. Então essa é a mensagem central. O homem, ele já nasce pecador, a sua essência, a sua natureza é de pecador condenado à morte. Mas a mensagem central é que existe um Salvador, existe uma forma do homem alcançar a salvação, e é através de Jesus. Pelo preço ele já pagou. Quando o homem aceita Cristo, ele já não lembra mais dos seus pecados e apaga as suas transgressões, né? Então nós estamos livres da morte em Cristo Jesus. Aí aqui embaixo não há uma pergunta, mas é uma pergunta pessoal para você poder entender essa mensagem, esse estudo, né? Que impacto essa mensagem trouxe para a sua vida. Então essa é uma pergunta pessoal, para você entender, né, que esse estudo, o que esse plano de salvação trouxe de impacto na sua vida. Então, pergunta pessoal para você responder para você mesmo: que impacto que essa mensagem trouxe para você? Amém? Que Deus te abençoe. Continue nos estudos dessa apostila, aprofunde no estudo, todas as referências bíblicas, leia as referências bíblicas, né? Leia todas elas, não lê somente a apostila, lê a Bíblia. Pegue a Bíblia, acompanhe cada referência bíblica que tiver aqui na apostila, leia, e você vai ter um estudo muito aproveitoso. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.